Então nós vamos estar trabalhando hoje, mais uma vez, um capítulo que é fundamental na nossa formação como trabalhadores da Casa Espírita, né? Que é o capítulo da formação dos médiuns, no capítulo 17 de O Livro dos Médiuns. Uma questão que é muito importante a gente definir, e faz parte até da gestão da Casa Espírita, e até uma postura de caridade com as pessoas que chegam na Casa Espírita. Qualquer sintoma que a pessoa tenha, logo o trabalhador da Casa Espírita dá um diagnóstico, é mediunidade. Só que com base em quê? Com fundamento em quê? Né? Então, olha o que Kardec escreveu aqui no item 200 do capítulo 17, no Livro dos Médiuns. Infelizmente, até hoje, por nenhum diagnóstico se pode inferir, ainda que aproximadamente, que alguém possua essa faculdade. Os sinais físicos em os quais algumas pessoas julgam ver indícios, nada têm de infalíveis. Ela se manifesta nas crianças e nos velhos, em homens e mulheres, quaisquer que sejam o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Só existe um meio de se lhe comprovar a existência: é experimentar. A pessoa chega na nossa Casa Espírita. Ela chega normalmente com uma dor moral. Uma decepção amorosa, uma frustração num relacionamento, uma frustração no negócio, uma frustração profissional, uma frustração familiar. Então, as pessoas chegam com a dor moral na nossa casa. E, obviamente, algum sintoma de mal-estar físico, né? Porque se a alma está abatida, algum mal-estar físico acaba surgindo, né, nesse contexto. E nós não devemos jamais tomar por base o momento em que a pessoa chega na Casa Espírita. Porque ela chega apresentando um mal-estar, um desconforto, muitas vezes uma angústia, alguma dor, né, nesse ou naquele ponto do corpo. E nós jamais podemos dizer que a pessoa seja médium por causa disso. O médium não tem nenhuma característica física que identifique o médium. O médium tem mau cheiro? Não. O médium tem bom cheiro? Também não. Se usar um perfuminho, fica até cheiroso. O médium vira o olho para cá? Não. O médium vira o olho para lá? Não. O médium tem tique nervoso? Não. O médium tem espasmos musculares? Não. O médium tem úlcera? Não. O médium tem gastrite? Não. Não tem nenhum sinal físico, nem positivo, nem negativo, que nos autorize a dizer para uma pessoa: você é médium. Nada. Entendeu? Kardec já estudou isso minuciosamente quando ele abraçou os estudos da doutrina espírita. E veja bem, a doutrina é dos espíritos, mas a doutrina espírita é dos espíritos. Kardec estava muito inspirado quando fez isso aqui. Percebe? E eu digo para vocês que essa dupla Jesus-Kardec, Kardec-Jesus, Jesus-Kardec, produziu muitos escritos nas obras básicas. Então, Kardec não escreveu isso aqui sozinho. Isso é uma conclusão dos espíritos e Kardec foi um instrumento para que isso pudesse ser tratado dessa forma. Então, essa é a direção segura para nós.
segura. Aqui é segurança. O que interessa para nós na atividade é segurança. Você não pode dizer para a pessoa, você é médium. Você é médium. Com base em quê? Porque ela está com uma dor moral? Porque ela está sofrida? Porque ela está... Todo mundo sofre, gente. Todo mundo tem sofrimento. Pessoas que são médiuns, que não são médiuns. Pessoas espíritas, pessoas fora da doutrina espírita. Pessoas fora do contexto de religião. Uma angústia, uma dor, uma depressão. Isso não nos autoriza a dizer, você é médium. Não há nada que nos autorize. Só tem um jeito de nós darmos oportunidade para essa pessoa. Primeiro, é inserindo a pessoa na casa espírita, né? Porque mediunidade com Jesus, você insere a pessoa na casa espírita e a pessoa começa a estudar. Daqui a pouco ela está engajada numa tarefa no bem, né? Seja que tarefa for, aquela que ela mais se afinize, e ela começa a trabalhar, começa a estudar, e aí a direção da casa, se for preparada, vai estar atenta a todos os movimentos. Os dirigentes da casa, como eles lidam com essa questão que Kardec definiu, as pessoas chegam na casa da gente, na casa espírita, se elas estão apresentando alguma queixa de uma dor moral, de um mal-estar físico, a gente insere essa pessoa nas atividades da casa e vamos ficar observando. Não tem que experimentar? Mas é aquelas que chegam, que dizem que estão bem tratadas. Também. O fato de ver, o fato de sentir, é algo que por si só não significa que a pessoa tenha compromisso com a mediunidade. A mediunidade que é trabalhada na casa espírita, é a mediunidade que tem por objetivo a transformação moral do indivíduo e a ajuda ao próximo. Então, nós podemos ver espíritos que se materializam, por exemplo, que eles entram na faixa de vibração que a nossa retina consegue captar. Isso não quer dizer um compromisso com a mediunidade com Jesus. Também não quer dizer que ela é médium. Não quer dizer que ela seja médium. Ela está vendo um espírito que se materializou, entrou numa frequência que a retina capta, ela viu aquele vulto, viu aquele espírito, por uma questão física, por uma questão mecânica. O espírito entrou na faixa que a retina faz a leitura. Isso não quer dizer mediunidade, entendeu? A mediunidade, ela surge dentro de um compromisso que o indivíduo tem com essa atividade. E essa atividade, gente, mediunidade depende essencialmente dos espíritos. Você tem condições de controlar a expansão do seu perispírito em relação ao seu corpo físico? Você não consegue. Você não tem controle sobre isso. Você não domina esse mecanismo.